Que o Senhor Deus nos ensine, que o Senhor Deus trate os nossos corações. Que a palavra dele mexa com a gente no dia de hoje, comigo e com você. Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o nosso canal Estudamos a Bíblia e vamos seguir com o nosso estudo. Estamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 3. E no nosso vídeo anterior nós tratamos do começo dessa pregação de Pedro no templo. Pedro está no templo com João. Eles chegaram na entrada, encontraram um homem que era deficiente, aleijado desde o nascimento. E Pedro exerceu a fé do Pedro. E puxou o homem pela mão e deu cura a esse homem. O homem saiu maravilhado, pulando, louvando a Deus, se apegou aos dois. E a multidão olhou maravilhada para eles. E aí Pedro falou assim: Israelitas, por que isso surpreende vocês? Vocês estão achando que é por nossa virtude e por nossa piedade que esse homem foi curado? E aqui retomamos o texto e vamos ler juntos o discurso de Pedro e o que acontece nos momentos seguintes. Estamos em Atos, então, capítulo 3, e agora a partir do verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pedro aqui, em poucas palavras, ele faz um resumo da história, um resumo tremendo. Ele fala que o Deus criador, o Deus único, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, então ele está chamando pela história de Israel, os patriarcas, esse glorificou seu servo Jesus. Jesus, filho de Deus, servo de Deus, o próprio Deus. E ele fala, vocês entregaram ele para ser morto. E negaram a ele perante Pilatos, mesmo que Pilatos quisesse soltá-lo. Isso a gente já viu, aconteceu lá nos atos finais, antes da crucificação de Jesus. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram a liberdade a um assassino. Lembram de Barrabás? É disso que Pedro fala aqui. O povo optou por um assassino e entregaram à morte um homem justo, um homem inocente. Vocês mataram o autor da vida. Essa é uma das declarações mais pesadas que a gente lê nas Escrituras. Pedro olha com amor, e nós já vimos e veremos de novo esse amor de Pedro, mas ele fala a verdade. Vocês mataram o autor da vida. Só que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Ele não ficou lá. Ele não ficou na morte. E Pedro fala, nós somos testemunhas disso. Pedro e os outros viram isso acontecer. E aí ele vai explicar então. Ele vem explicando, lá de trás, Abraão, Isaque e Jacó, Jesus Cristo, cruz, ressurreição. E aí ele anuncia, pela fé no nome de Jesus, um nome curou este homem que vocês veem e conhecem. O nome de Jesus fez isso. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então Pedro tira de si e de João o foco, a luz, e aponta essa luz para Jesus. Mais uma vez, como João tanto relatou no seu evangelho, esse mesmo João aqui, um sinal, um milagre é feito como um sinal, como uma seta que aponta para onde? Para Jesus. Claro, o milagre beneficiou o homem, sim, mas muito mais do que isso, beneficiou eu e você, estamos aqui lendo sobre isso. Beneficiou 2000 anos de história da igreja e beneficiou aquele povo que estava ali na hora no templo. Então veja que o milagre, ele é muito maior do que a pessoa que o recebe. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita. A fé que vem por meio dele. E vamos lembrar que foi a fé de Pedro. Pedro não anunciou ao homem o evangelho e esperou que ele tivesse fé. Pedro pegou o homem pela mão e puxou e fez ele andar. E isso infundiu fé no homem. Foi a fé de Pedro. Agora, irmãos, veja aqui o amor. Veja aqui o amor. Ele não faz assim,
uma acusação para condenação. Ele relata um fato. Aconteceu. Vocês fizeram isso. Agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Vocês e seus líderes. Veja que mesmo os líderes, Pedro fala, foi ignorância, foi ignorar os fatos. Foi ignorar a verdade, foi não reconhecer a verdade. Mas foi assim que Deus cumpriu o que ele tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo, o seu Messias, o seu escolhido haveria de sofrer. Nós vimos Jesus falando sobre isso também, né? Ele disse, olha, o Filho do Homem vai, mas ai daquele que o trai. O Senhor Jesus seria morto. Seria morto de qualquer jeito. Mas as pessoas escolheram fazer o que fizeram. A responsabilidade é individual. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Isso aqui merece a minha atenção e a sua atenção. Isso aqui muda a vida, isso aqui muda a história. Imagine, eu gosto dessa ideia, tá, de se colocar na cena, né? Imagine eu e você lá, juntos, né? Olhando para Pedro, e Pedro fala dos meus pecados, dos seus pecados. E a gente sabe, nós sabemos que é verdade. E aí ele dá uma solução, ele fala, arrependam-se, mudem a mente. Metanoia em grego. Vá além da sua mentalidade. Mude por dentro. E volte-se para Deus. Tenha esse arrependimento, mas arrependido. Não siga. Volte-se para Deus. Para que seus pecados sejam cancelados. Os pecados, eles são tratados na Bíblia às vezes como se fosse assim uma conta, sabe? Um papel, uma conta de dívida. E aí Pedro está falando assim, essa conta vai ser cancelada. Nós também lemos em outra porção que essa conta foi cravada na cruz. Para quê? Para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor. Jesus falou, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Gente, o pecado cansa demais. O peso do pecado sobre as costas da gente faz a gente arcar até o chão. E aí vem tempos de descanso. Vem tempos de refrigério da parte do Senhor. E Ele mande o Messias, o escolhido, o qual foi designado a vocês, Jesus. Mas Jesus não tinha vindo? Sim, mas Ele precisa vir para o meu coração, para o seu coração. Se nós não crermos e não andarmos com Jesus, a vinda dele não se concretiza nas nossas vidas. Ela se concretizou na vida dos outros. Jesus veio para a minha vida quando eu resolvi que eu iria andar com ele. Quando eu resolvi me arrepender, me voltar para Deus, receber o cancelamento dos meus pecados. Então que Jesus venha também para a sua vida, se ele não veio ainda, por meio do seu arrependimento, da fé. Entendeu o que Pedro está dizendo? É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pedro aqui está anunciando a segunda vinda. Ele falou, Jesus, ele ficará no céu, ele não está visível para nós. Ainda que ele esteja no meu coração, e eu espero que no seu coração também, ele não está aqui visivelmente, ele não está aqui no seu reino em poder. Ele está esperando até que se cumpra tudo, como Deus já vem falando pelos profetas. E o próprio Pedro, é curioso, ele fala isso aqui e ele escreve lá na frente. Tem gente achando que Deus se atrasou. Não está vindo. Cadê a volta de Jesus? Imagine Pedro escreveu isso há quase 2000 anos, 1900 anos, 1900 e pouco, né? E tem gente hoje achando, conversa, não volta nada. Mas ele fará isso. E Pedro escreveu, por que ele demora? Não demora. Ele está estendendo a sua misericórdia. Se ele tivesse voltado há um tempo atrás, eu não estaria dentro. Ele estendeu a misericórdia. Eu agradeço a ele por isso. Não sei quanto a você, mas é bom assim. E ele fala aqui, Pedro, né, que Moisés já falou sobre isso.
desde o primeiro escritor da Bíblia, que foi Moisés, é falado sobre o Messias, sobre Cristo, sobre Jesus. O Senhor Deus, disse Moisés, levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Não pense que ele está falando para matar alguém, tá? É porque quem não ouvir Jesus não fará parte do povo de Deus. Não tem como receber o Pai e negar Jesus. E quando Moisés falou assim, um outro profeta como eu, ele não está dizendo que Jesus era só um homem como Moisés. Mas ele fala assim, eu sou profeta, né? Vocês reconhecem isso? Virá um outro. É isso que ele está falando. E, de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias aqui de Pedro. E vocês, aquelas pessoas que estavam ali no templo, né? Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. A aliança foi feita no deserto. Aliás, houveram algumas alianças, mas ele se refere aqui à do deserto. E esse povo aqui, eles eram os herdeiros dessa aliança. Ou seja, eles eram aqueles que receberiam o cumprimento dessas promessas. Deus disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E isso já tem se cumprido. Eu e você que vivemos hoje, nós sabemos que a descendência de Abraão abençoou todos os povos da terra. A descendência de Abraão fez o evangelho chegar ao mundo todo. A descendência de Abraão, se você ainda não entendeu, é Jesus Cristo. Tem gente que esquece, ou faz de conta que esquece, que Jesus era um hebreu, um judeu, um descendente de Abraão segundo a linhagem humana. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Aqui uma recapitulação é necessária. Sempre é necessária essa recapitulação, porque nós não podemos perder do nosso olhar esse plano que Deus traçou, anunciou e cumpriu. Deus escolheu um homem, Abraão, o pai da fé. Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó. Jacó é o mesmo Israel, e Israel dá origem ao povo de Israel. E Deus, quando chamou Abraão, já anunciou que de Abraão viria o Salvador do mundo. Então Deus formou uma nação e formou uma cultura nessa nação, e ali entregou o Messias, Jesus, para que aquela nação, já tendo a formação necessária no conhecimento das coisas de Deus, para que eles pudessem servir como evangelistas. E serviram. E o plano deu certo. Tem gente que foca só no fato dos judeus que não seguiram a Jesus. E esquece dos 12 apóstolos. Dos 12, dos 13, né? Matias, dos 14, Paulo, e de tantos outros discípulos. Eram judeus. E eles levaram o evangelho ao mundo. E eles cumpriram esse propósito de Deus. E aí Jesus ressuscitou, ele foi assassinado, ressuscitou, e ele primeiro, ele levou essa graça ali dentro para o povo de Israel. Veja que a ressurreição, ela se deu em Jerusalém. E aí Jesus apareceu na Galileia, que é dentro de Israel. E depois apareceu de novo em Jerusalém. E mandou ficarem em Jerusalém, para receberem do alto a promessa, Espírito Santo. E a igreja começa onde? Em Jerusalém. E onde é que se chegam os primeiros convertidos, que foram 3.000 no primeiro discurso de Pedro? Jerusalém. E quem eram esses convertidos? Era gente do mundo todo, sim, mas todos eram judeus. Todos entendiam as promessas, a Bíblia, o Antigo Testamento. Então, primeiro veio a eles a salvação. E eles, então, receberam o cumprimento da promessa feita lá a Abraão. E eles serviram de anunciadores do Evangelho. Sim, numa segunda geração já chegou aos estrangeiros. Lucas, por exemplo, não era judeu. Mas foi necessário esse impulso que Deus deu, por meio do povo de Israel que ele formou, para então nessa cultura entregar o Messias, e essa cultura, conhecendo a verdade,
tendo a verdade completada, tendo sido completada pela ressurreição de Cristo, eles então tiveram o conhecimento, as ferramentas, enfim, tudo necessário para anunciar o Evangelho. O plano funcionou. Nós estamos aqui hoje. E eu lhe digo mais, não é assunto desse texto de hoje, mas o Pedro ele dá uma puxadinha aqui de um tema que a gente vai desenvolver um pouquinho melhor, ou até bem mais profundamente, quando a gente chegar lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Mas ele fala assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, ele enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de suas maldades. Mas ele manda depois as nações não judaicas, os chamados gentios, nós. E aí tem toda uma exposição de Paulo depois, explicando basicamente o seguinte, se os judeus, em sua grande maioria daquela época, não aceitaram Jesus e o Evangelho então veio para nós, imagine como será bom quando os judeus se voltarem para Jesus. E eu creio, pela Escritura Sagrada, e nós veremos isso juntos, que nós veremos muito mais gente do povo de Israel se voltando para Jesus. Hoje tem muita gente de Israel, do povo judeu, que é cristão. Se você tem curiosidade, pegue, por exemplo, tem até uma edição em português, né? A Bíblia Judaica Completa, do rabino David Stern, é um rabino cristão. Tem no Brasil também, judeus. São chamados de judeus messiânicos. Eles creem no Messias Jesus Cristo. Não é que todo judeu seja, de certa forma, messiânico, né? Porque espera o Messias, mas são chamados messiânicos aqueles que compreenderam que Jesus Cristo é o Senhor. E eu creio que isso vai acontecer muito, muito, muito mais até a plenitude dos tempos. Mas isso é assunto para outros livros e a gente chega lá. Por hora, ficamos por aqui, volte na próxima e vamos fazer o de sempre, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.